Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa aula de hoje, a nossa segunda aula aí da disciplina de estágio de prática civil. O professor está de blusa, porque o professor não está em Maringá, o professor está em Joinville e aqui está frio, está chovendo, inclusive. Aí sim, professor. Aí Maringá eu fiquei sabendo que está frio também, né? Deu uma chuva aí. Não, não choveu não, mas tá fresquinho, professor. Entendi. Bom, pessoal, então, né, só para a gente recapitular da nossa última aula, então, nós tivemos ali uma apresentação do nosso plano de ensino, a nossa programação aí da disciplina ao longo do semestre, o que nós vamos abordar, o que nós vamos ver, nossa metodologia de avaliação. Lembrando aí, o professor vai aceitar as atividades, as tarefas até a semana de provas. Então, o professor vai lançando ali com uma data semanal. Porém, quem tiver que protocolar depois, o sistema aceita só a prova que ele não aceita fora do prazo. Tá? E nós vimos sobre a questão de capacidade e competência. Só fazendo uma retificação, a aula passada eu falei para vocês lá da questão da competência, que era artigo 30. Fui pesquisar certinho, que de cabeça eu não lembrava. Artigo 30, na verdade, ele vai falar de cooperação internacional entre o Brasil e outros estados. A questão da competência vai começar ali no artigo 45 do CPC, vai até o 53, 54. Tá? Só para a gente ter certinho aí em que parte do Código de Processo Civil se localiza aí a questão da competência que a gente viu na aula passada aí. O professor acabou fazendo uma gafe aí de ter errado o artigo. Mas assim, que a gente não acaba não memorizando todos os artigos, né? Até possível memorizar todos os artigos de tudo. Aí, então, sobre a questão da capacidade, né? Nós vimos a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória, que é a que mais nos interessa, né? Na função de operadores do direito. Eu falei para vocês da questão de eu poder advogar em causa própria e a atividade que nós tivemos, né, que foi feita da primeira semana, foi ler um contrato de mandato, um contrato de procuração ad judícia, que é o documento necessário para que se postule em nome de alguém, né, que o advogado possa exercer, possa fazer as suas petições em nome do seu cliente. A gente precisa desse documento, né? Você vai acabar também fazendo um contrato de honorários para ficar certinho, separado, quanto você vai cobrar, qual o momento que você vai cobrar. Porém, o documento indispensável para a advocacia, salvo no juizado abaixo de 20 salários, é a procuração. Além aí de documentos pessoais da parte, documento comprovante de endereço, outros documentos indispensáveis aí para que a gente possa entrar com a ação. Então, estão me ouvindo bem, né? Se porventura estiver falhando o microfone, vocês me avisem, tá? Tá ok, professor, fica tranquilo. Não, beleza. Então, na aula de hoje, tá, nós vamos ver, então, o primeiro passo para que o processo comece, né? Para que a gente possa ter o nosso estágio de prática civil, que é a petição inicial. Então, a petição inicial é a primeira petição, como o nome diz, né, inicial, que vai originar o processo. Então, eu vou
pegar o princípio da ação. O processo começa quando eu provoco o Poder Judiciário com a minha ação, princípio da inércia. O Poder Judiciário não vai ficar fiscalizando quem precisa dele, ele vai esperar as pessoas irem até ele. Então, eu preciso ter um problema, eu preciso ter o meu direito violado ou estar próximo de ser violado. Então, tendo o meu interesse, tendo a minha legitimidade, tendo a minha capacidade de parte, a minha capacidade de estar em juízo, o advogado vai fazer a chamada, então, petição inicial. O formato da petição inicial vai ter os seus elementos, né? O artigo 319, se eu não me engano, ele vai listar para nós quais são os elementos. Esses elementos, pessoal, eles são obrigatórios. Se faltar um desses requisitos, o juiz pode indeferir a petição inicial de plano, fazer indeferimento por ausência de requisitos, ou ele pode me intimar para que eu emende a petição inicial, junte o documento que está faltando, ou apresente uma peça com o requisito que está faltando. Então, os requisitos aí são, tá? Depois nós vamos ver um por um. Os principais: indicação do juízo, qualificação das partes, causa de pedir, pedido, valor da causa, manifestação quanto à audiência de conciliação ou mediação. Então, nós vamos ter o corpo da minha petição. Bom, então, como nós vimos na aula passada, eu tenho um juízo competente. Qual é o meu juízo competente? Eu tenho que analisar o caso concreto. Se eu tenho a união, se a união é parte, por força do CPC e por força da Constituição, eu vou ajuizar na Justiça Federal. Se a união não for parte, eu vou ajuizar, então, na Justiça Estadual. Tá? Vamos pegar aí o nosso problema, tá? Nossa atividade ali como um ponto de partida. Se vocês forem ver, o professor colocou ali um acidente de trânsito. Tá? Então, em um acidente de trânsito ali, não há formações de que se envolva a união, né? São duas pessoas físicas. Marcelo, é que assim, no cheque, a audiência ela é automática. Então, eu não posso me manifestar se eu quero ou não a audiência de conciliação. Tá? Esse aqui é o requisito do Código de Processo Civil para o juízo comum. Via de regra, pelo juízo comum, essa audiência ela também é obrigatória. Então, eu posso me manifestar se eu não quero a audiência, e o réu, ele vai ser citado, a audiência vai ser pautada, ele vai ser citado para comparecer à audiência. Se ele também não tiver o interesse de participar, aí a audiência vai ser cancelada. Se ambos não quiserem, se uma das partes quiser, a audiência também vai ser mantida. Então, assim, é um requisito trazido pelo Código 2015, Código de 73 não existia, é um avanço, se você for levar em consideração que o Código, em vários momentos, ele frisa a resolução do conflito pelas partes. Caso as partes não se resolvam, aí sim uma decisão
judicial, mas vários momentos o código vai falar da possibilidade de se fazer uma conciliação, uma mediação ou outra situação. No caso do JEC, tá, é obrigatório, por mais que as partes não queiram, essa audiência vai acontecer. No JEC ainda é um pouquinho pior, né, no Juizado Especial Civil, se a parte autora não comparecer, o processo é extinto, se a parte ré não comparecer, dá revelia. Né? Mas nós vamos ver aqui o que diz a regra comum, processo de conhecimento, rito comum, depois nós vamos analisando as peculiaridades do procedimento especial do juizado especial. Beleza? Então, nosso problema aí, como é um acidente? Nada. Como vocês podem ver, é um acidente de trânsito. São duas pessoas físicas. Como o problema não nos traz se um deles está representando a união ou não, eu não posso presumir. Senão teria que estar ali que o carro, um dos veículos era da união, tá? Então, assim, nunca presumam, né, principalmente em concurso ou exame da ordem, elementos que o enunciado não nos trouxer, nós não vamos presumir. Tá? Na vida real, num caso desse aí, né, estaria certinho o nome, os dados das duas pessoas, se tiver um boletim de ocorrência, né, o bateu, que é o boletim de trânsito, você teria certinho o endereço de onde isso aconteceu, você teria maiores dados. Porém, normalmente num concurso, num exame da OAB, o enunciado ele aparece assim, até para saber se a pessoa ela consegue trabalhar com o que temos. Então, assim, como ali nenhum dos veículos diz que é de propriedade da União, então não é Justiça Federal. Então já descartamos a competência da Justiça Estadual. Da Justiça Federal, desculpa. Então é Justiça Estadual. Então, excelentíssimo, senhor juiz de direito da vara. Qual vara? Como eu não sei qual cidade que é, eu não sei se tem vara civil, se tem juizado especial, se tem vara especializada de acidente de trânsito. Eu vou deixar em branco, né? Da vara, travessãozinho ou, né, uma hipótese interessante, entre parênteses, CODJ barra UF. CODJ, Código de Orientação e Divisão do Judiciário, UF, Unidade da Federação. Como eu não sei em qual estado isso aconteceu, eu não coloco o estado. Né? Da comarca, da cidade, barra estado. Como eu não sei qual cidade, não sei qual estado, pegando um caso verídico, né? Supondo que esse acidente teria acontecido em Maringá, entraria na vara civil da comarca de Maringá, estado do Paraná. Ou se aconteceu em Santos, né? Não sei quais são as varas que tem em Santos. Então, colocar o CODJ da comarca da cidade de Santos, estado de São Paulo. Ok. Primeiro requisito, então, é esse, a indicação do juízo, a indicação do meu juízo competente. Como eu sei ele também, né? Eu eliminei a Justiça Federal, mas também eliminei o Justiça do Trabalho, porque não é uma relação de trabalho ou emprego, não é uma relação eleitoral, não é uma relação militar, então eu também elimino as outras situações de justiças especializadas. Ah, professor, mas se falou do juizado especial. Bom, como eu não sei qual cidade que é, eu não sei se tem juizado ou não, e a competência do juizado especial cível, tá, o fazendário, ou seja, da fazenda pública, ele é competência absoluta obrigatória. O juizado especial cível, que não envolva ente público, ele é facultativo.
Então, eu posso optar se eu vou entrar no juizado ou não. Então, vamos manter aí o juízo comum. Vamos passado, então, a minha indicação no meu juízo. Aí eu coloquei excelentíssimo, que eles, né, você abre ali ao excelentíssimo juiz, né, para ter um início ali, um cabeçalho, que os juízes, desembargadores, eles possuem o título de excelência, né, tanto numa audiência, ostentação oral, a gente se direciona a essas pessoas como excelência. Segundo ponto, então, eu vou qualificar as partes, eu vou qualificar o autor e o réu. Então, nome, nacionalidade, profissão, RG, CPF, endereço, e-mail. Aí aqui eu já coloco neste ato o autor, né? Neste ato representado pelo seu advogado, procuração em anexo, porque como nós vamos entrar na vara comum, nós precisamos da procuração. Venha à presença de Vossa Excelência apresentar ação de reparação de danos ou ação ordinária de responsabilidade civil acumulada com reparação de danos ou ação condenatória, reparação de danos materiais. Né? Nós vamos dar um nome. Ah, professor, o nome não é um requisito. Realmente, não é um requisito legal, não é um requisito formal que decorre da lei, porém é um requisito da prática. Né? Então, toda petição inicial, ela vai ter que ter um nome. Qual é o nome que eu vou dar? O nome da minha petição, ela vai estar vinculada com o meu pedido. Então, como esse nosso caso concreto, que daí vocês vão elaborar a petição de forma completinha, né, para enviar como tarefa. Uma das pessoas sofreu um dano material, ele quer ser ressarcido desse dano material. Então, a ação é de reparação de dano material. Dano material porque que ele sofreu um dano no patrimônio material, no veículo. Né, um dano emergente. Se ele tivesse sofrido um dano emocional ou um dano físico, poderíamos falar aí de dano moral, de dano estético. Porém, como o dano dele não foi extrapatrimonial, né, não foi físico, não foi emocional, não foi psíquico, não violou o direito da personalidade, violou apenas o direito patrimonial. Então, reparação de dano material. Beleza? E qualificação do réu também em face de nome, endereço, nacionalidade, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, já CNPJ, o endereço. Ah, professor, eu não tenho todos os dados do réu. Posso pôr ali que são ignorados, que efetivamente eu preciso, tá? Numa vida prática, se eu fosse entrar com uma ação inicial hoje, eu precisaria pelo menos do endereço desse réu para eu poder citá-lo, para que ele compareça à audiência de conciliação, para que ele apresente defesa, para que ele possa tomar conhecimento do processo, ser citado, ser intimado de todos os atos do processo. Próximo requisito. Então, vimos 2 aí que estão na lei e 1 que não está na lei. Indicação do juízo, qualificação das partes e o nome da peça, petição inicial. Próximo requisito, causa de pedir. Jesus, professor, o que é causa de pedir? Professor, só uma perguntinha. Sim. Então, nesse caso, se errar o nome da peça, não vai ser problema? Não, se você errar o nome da peça, você pode ter problemas, tá? Só que assim, ele não existe um nome correto, tá? Eu dei vários exemplos aqui. O nome, essa peça, no caso, ela vai ter que ter
reparação de dano material. Agora, assim, a ação ordinária condenatória de reparação de dano material. Ação de reparação de dano material. Ação ordinária pelo rito, ação pelo rito tal de responsabilidade civil para reparação de dano material. Dei alguns exemplos aqui, um nome maior, um nome menor, porém, ela tem que ter aí correlação com o meu pedido. Nesse meu caso, o meu pedido é um dano material. Entendi, Se eu agora tivesse entendi. entrando, se eu tivesse entrando, por exemplo, com uma ação de divórcio, é uma ação de divórcio, não seria o nome da peça ação de reparação de danos. Seria ação de divórcio ou ação desconstitutiva do vínculo matrimonial. Aí você poderia acumular ou não com alimentos, com guarda, com visitas, com divisão de patrimônio, né? Se houve filhos, se houve patrimônio a ser dividido. Sempre, né? Tem um nome certinho, um nome preciso? Não. Só que a gente sempre tem como saber qual vai ser o nome da peça, levando em Pelos pedidos. consideração o meu pedido. Beleza, professor, obrigado, hein? Deu certinho, entendi. Aí então nós vamos para o próximo requisito. Alguém, antes aí da gente entrar na causa de pedido, mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Bom, então, causa de pedir. Então, minha causa de pedir ela é dividida em dois momentos. A narrativa dos fatos e a exposição do meu direito, ou causa de pedir próxima e remota. Então, eu vou pegar a minha situação fática. É um exemplo do divórcio. O homem e a mulher casaram conforme certidão de casamento, tiveram filhos conforme certidão de nascimento ou não tiveram filhos, tiveram patrimônio, tiveram carros conforme documento, imóveis conforme documentos. Nosso caso aí, né? A pessoa estava dirigindo quando foi atingido pelo outro veículo, né? O veículo de propriedade de cada uma dessas pessoas conforme documentos. Ele fez orçamentos, ele reparou o veículo, ele teve que alugar um veículo, ele teve um prejuízo disso, daquilo, tentou resolver o problema. Então, essa é a nossa causa de pedir próxima ou a narrativa dos fatos. Tá? Você pode narrar ela com o máximo de detalhes possível dentro do que o nosso enunciado, no nosso caso de prática simulada, ou na vida real, por exemplo, no atendimento no núcleo jurídico. Quanto maiores, ou num estágio, num escritório de advocacia, por exemplo, é sempre bom a gente extrair o máximo de informações possíveis. Então, bateu o carro, bateu, tá? Bateu aonde? Que horas? O senhor estava indo para onde? Estava voltando da onde? O carro bateu aonde? Furou o sinal, não furou o sinal? Ultrapassou, passou pela preferencial, não passou? Tem um boletim de. Tem um bateu, não tem um bateu? Bateu é boletim de acidente de trânsito eletrônico unificado. Fez orçamentos, não fez orçamentos, reparou. Quem estava dirigindo o veículo é o proprietário, não é. Quem indenizou, quem pagou é o proprietário ou é o condutor, se não for a mesma pessoa. Então, isso no dia a dia, no cotidiano, né? No núcleo ali, se de repente estiver atendendo um caso de divórcio, essas questões aí de família, teve filhos, quem que vai ficar com a criança, quem que vai pagar alimentos, quanto vai pagar, quem que vai ficar com a guarda, como é que vai ser visita, um dia sim, um dia não, um final de semana sim, um outro não. Então, tem todas essas nuances que o caso concreto nos traz. Então, seria a primeira parte da nossa causa de pedir, que é a narrativa dos fatos, ou simplesmente você vai colocar ali na petição inicial, dos fatos. Segundo ponto,
da causa de pedir, exposição do mérito ou dos fundamentos. Então, eu vou colocar 1, dos fatos, 2, do direito, do mérito, dos fundamentos jurídicos. Então, aqui eu preciso fazer o meu fundamento jurídico. Meu fundamento jurídico decorre da onde? Decorre do Código Civil, decorre do Código de Trânsito, decorre da Lei de Alimentos, decorre... Aqui eu posso buscar conceitos na doutrina, né? O que é responsabilidade civil? É o direito de indenizar aquele que causar dano a outro, impuração, omissão, negligência ou imprudência. Eu posso já colocar aqui um conceito da doutrina, sei lá, Maria Diniz, algum outro doutrinador que explica de forma mais detalhada do que diz a lei. Eu posso pegar também uma jurisprudência, né, um caso concreto semelhante, já decidido pelo juiz, que diz que nessa situação a pessoa que bateu, que furou o sinal vermelho, tem que indenizar. Ou, né, na questão do divórcio, quem que fica com a guarda? Fica a mãe. A jurisprudência já disse que fica com a mãe. Né? Então, é a exposição dos meus elementos que vão demonstrar o direito. Né? Então, os meus indícios de direito. Responsabilidade civil, então aqui eu posso usar 186 do Código Civil, 927 do Código Civil, algum outro artigo mais para frente ali, posso utilizar algum artigo do Código de Trânsito pela pessoa não ter observado o sinal vermelho, né, no nosso problema, aí se eu não me engano a pessoa fura o sinal vermelho para causar o acidente, né? Qual que é o meu dano? O meu dano é emergente, por quê? Porque a pessoa ficou ali com o dano no veículo, que custou X, né? Mas além disso, a pessoa teve que alugar um outro veículo, então teve um outro dano Y. Então, teve 2 danos materiais aí, que o meu dano é provocado pela extensão total de tudo que eu sofri. Então, a somatória dos 2 valores que eu paguei. Aqui também já faço a apresentação de que a correção monetária desses valores, desde a data que eu paguei, juros de mora desde o evento danoso, conforme súmulas do STJ, que então é onde eu vou fazer a minha demonstração jurídica. Eu posso fazer aí 2 dos fundamentos, 2.1 da responsabilidade jurídica, 2.2 do dano material, né? Se eu tivesse um dano moral, por exemplo, esse acidente aí, o carro capotou, eu caí, bati a cabeça, fiquei com uma cicatriz, um dano estético, talvez. Então, eu poderia colocar um 2.2, o dano material, um 2.3, o dano estético. Então, tudo depende. A questão do divórcio, dos fundamentos, 2.1, do divórcio, 2.2, da guarda, 2.3, dos alimentos, 2.4, da visita, 2.5, do patrimônio, 2.6, se a mulher vai voltar a usar o nome de solteiro ou vai manter o sobrenome do marido, do ex-marido. Então, esses são os pontos que nós colocamos aí na causa de pedir. Próxima, a exposição dos fatos, causa de pedir remota, os fundamentos jurídicos, aí Código Civil, a jurisprudência, súmula, jurisprudência, doutrina, princípios. Aqui também eu poderia fazer um pedido de, se fosse o caso, né? Colocaria um 3 aí, justiça gratuita. Como aqui não fala se a pessoa tem ou não condições de pagar as custas, a gente não faz, mas poderia abrir aí uma justiça gratuita, uma prioridade na tramitação, se a pessoa tivesse mais de 60 anos, como não é o caso, porque o problema não nos traz a idade. Então,
nós partimos aí para os pedidos, né? O próximo... antes aí dos pedidos, né? Dentro da minha fundamentação, eu vou abrir também um outro tópico aí, da audiência de conciliação. Nos termos do artigo lá, dos requisitos, a parte autora manifesta interesse em realizar audiência de conciliação, ou, né, por já ter tentado várias vezes resolver problema de forma amigável, a parte não possui interesse em participar da audiência de conciliação, pedindo que seja cancelada. Ou, se você for pegar ali os requisitos do 334, o direito é indisponível, é um alimentos, é uma vaga em creche, é uma anulação de um tributo, né? Situações ali que o direito é indisponível, então essa audiência não vai acontecer. Então, eu já posso fundamentar aqui, olha, o direito é indisponível, então não cabe conciliação, então que cancele a audiência. Aí passado aí, então, nós vamos aos pedidos. Quais são os meus pedidos? Bom, meu pedido, então, é aquilo que eu quero. Que a doutrina vai dizer aí que nós temos 3 grandes grupos de pedido, que é o pedido de condenação, pedido de declaração e o de constituição, ou condenatório, declaratório e constitutivo. Condenatório, condene a pagar o meu dano material, condene a me entregar tal coisa, condene a cumprir uma cláusula contratual que não cumpriu, né? Aqui sempre condenar, né? Eu quero que a pessoa me dê algo, me restitua algo, faça algo ou não faça algo. Então, é as obrigações gerais que nós temos lá, a obrigação de dar, fazer, não fazer. Declaratória, declara a nulidade ou declara a veracidade de algo, né? Declarar um tributo, se tributo não deveria ser cobrado porque eu sou isento, então declara a nulidade desse tributo, não lançamento desse tributo. Ou, esse documento está sendo questionado que é falso, que declare a validade ou a invalidade. Eu vou entrar com uma ação pedindo que uma lei seja declarada inconstitucional, ou seja, declarada constitucional, que seja afastada a sua eficácia ou que seja confirmada a sua eficácia. São pedidos declaratórios. E o pedido constitutivo, para que ele constitua, que ele declare a existência ou o fim de uma relação jurídica. Então, que constitua a união estável, ou desconstitua o casamento, desconstitua a união estável. No caso da união estável, ou no caso do casamento, aí, né, vai ser só a desconstitutiva, que vai ser o divórcio. Então, no nosso caso, né, vai ser aí condenar a reparar o dano material sofrido, crescido de juros, correção monetária. Que no meu pedido eu também peço que o juiz condene a parte contrária a arcar com ônus de sucumbência, para que pague as custas do processo, ou que me reembolse as custas do processo, e que pague, né, os honorários de sucumbência do advogado nos termos do 85 do CPC. As custas vão estar ali no 82, 83, 84 do CPC. Outra coisa que eu peço, né, no código anterior, era dividido em pedidos e requerimentos. Então, meu pedido é o que eu quero. Principal é condenação a me restituir, condenação a pagar o dano que eu sofri, pagar o dano. Os requerimentos ou os demais pedidos, aí a questão da citação do réu,
intimação do membro do Ministério Público, se tiver que ouvir o promotor, por exemplo, envolve uma criança, envolve um idoso, envolve um deficiente, envolve alguma questão aí que a lei exija que o membro do Ministério Público participe. Tem que fazer o meu requerimento, meu pedido para que o Ministério Público acompanhe o processo. Aqui também eu vou fazer o meu pedido, né, de justiça gratuita, que o juiz defira, para que o juiz cancele a audiência de conciliação, que o juiz... Aqui também já peço um outro requisito, né, eu posso fazer um outro tópico, tópico das provas. É bom, até aqui então eu qualifiquei as partes, eu narrei os fatos, eu fundamentei aonde é que o meu direito se encontra. Então, o meu fato, a minha situação, problema, meu direito foi violado. Que direito meu foi violado? Bom, fundamentei aqui, Código Civil, Código de Trânsito, de repente, se fosse uma relação de consumo, poderia usar o Código de Defesa do Consumidor. Fiz os meus pedidos, que tudo que eu quero, tudo que o processo tem que seguir, né, os requerimentos, passo a passo do processo. Só que agora eu preciso que tudo que eu alego, via de regra, nós estamos lá do 373 do CPC, tudo que eu alego, eu provo. Então, opa, tenho que abrir um outro tópico ou colocar junto nos meus pedidos, na prática, colocando junto, protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, ou nós abrimos um tópico das provas, né? A parte autora requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, depoimento da outra parte, oitivo de testemunha, se teve testemunha que presenciou o fato, é uma investigação de paternidade, eu preciso do DNA, então eu peço a produção da prova pericial, exame de DNA. De repente eu quero fazer uma inspeção em loco ali, para verificar se realmente havia um sinal vermelho ali ou se não tinha. Então eu posso requerer uma inspeção judicial, posso requerer posso trazer uma ata notarial, eu trago os meus documentos, né? Então eu trago os documentos pessoal, documento que comprova que eu sou proprietário, que comprova os orçamentos que eu fiz, que então eu já trago todo o meu arcabouço de prova documental, tá? Que eu preciso para dar indícios de prova material do meu direito, e vou pedir produção de prova oral, ativa da outra parte, e ou testemunhas, e outras provas, que daí pericial ou investigação em loco, né? Aí vai depender do caso concreto. Então, né, aí nós precisamos dar um valor, porque o Código de Processo Civil fala que um dos requisitos da minha petição inicial, um requisito indispensável, é o valor da causa. Então, eu tenho que dar um valor. Mesmo aquelas causas que não tenham valor certo, eu tenho que dar um valor. Porém, neste nosso caso, eu vou ter um valor certo. Qual é o meu valor? O valor da minha causa é o dano patrimonial que eu sofri. Então, quanto que eu sofri? Eu sofri X mais Y. Então, dá-se a causa, né? Abre-se um novo tópico, sei lá, 4, 5, do valor da causa. Então, dá-se a causa, dá-se a ação, o valor de X mais Y. Nesses termos, pede deferimento, o nome do advogado, OAB do advogado e a assinatura. Se for física, a assinatura é física. Se for, como é no nosso caso hoje, processos eletrônicos, essa assinatura vai ser eletrônica, gerada pelo próprio site ou gerada por uma assinatura eletrônica feita por um token ou pela carteirinha através de um leitor, de um assinador.
tá? Ah, professor, o senhor falou do valor da causa, toda ação tem que ter uma causa. Sim. Como é que eu vou saber qual é o valor que eu tenho que dar? Aí eu vou ter que ver o que diz o código, tá? O código, lá, se eu não me engano, artigo 292, ele vai nos trazer lá as situações expressas. Então, eu estou pedindo dano material, a soma de todo o meu dano material. Ah, um dano material e um dano estético. Bom, eu tenho que quantificar qual, na minha concepção, é o meu dano estético, vou somar meu dano material e meu dano estético. Estou pedindo anulação de um tributo. O valor da causa é o valor total do tributo. Estou pedindo alimentos. Prestação de alimentos. Minha prestação de alimentos, então a lei diz ali que vai ser 12 vezes o que eu quero de alimentos. Então, estou pedindo 1/3 do salário mínimo. 1.100 vai dar aí uns... Vou arredondar aqui, vai dar uns 350. Então, 350 vezes 12. Vai dar 3.500. Com mais 700 vai dar 4.250. Então, esse é o meu valor da causa, se for de alimentos. Ah, professor, mas se for só uma ação de guarda sem alimentos, né? Eu tenho que dar um valor porque a lei exige. Qual que é o valor que eu dou? Tá? Eu, professor, na prática, quando a gente acaba entrando com as ações de divórcio que não tem valor, ou uma ação de guarda que não tem alimentos, de repente o alimento já foi decidido em outro momento, ou foi decidida a guarda e o alimento, mas não foi deliberada a visita do pai ou da mãe, quem não ficou com a criança, então não vai ter um valor. Ou estou pedindo uma vaga em creche para o meu filho estudar, não tem um valor. Na prática, se coloca o valor de um salário mínimo, mas você pode pôr, em tese, qualquer valor. Né? Tem-se que se mensurar um valor, porque o código exige. Vou pôr 0, professor. Olha, eu nunca vi alguém pôr 0 e eu, se fosse juiz, mandaria emendar, porque 0, a princípio, não é um valor. Né? Meu juízo de valor de momento. Esse meu juízo pode mudar? Pode. Só que, assim, a princípio, entendo eu, é que se ali ele pede um valor, teria que ser algo de superior a 0. Na prática, aí tem gente que coloca meio salário mínimo, gente que coloca um salário mínimo. Aí eu vou homologar um acordo. Importante, talvez, ser o valor do acordo que está sendo homologado. Bom, pessoal, aí então, os elementos da petição inicial, né? O professor já foi trabalhando com algumas hipóteses, mas também já foi trabalhando com o nosso caso concreto, que vocês vão ter que fazer inicial aí. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Certinho, professor. Muito boa a explicação. Pois é, professor, muito bem explicado. Acho que em relação aos elementos da petição inicial, está bem explicadinho. Aí, tá, nós temos um outro elemento, tá, que aí não é um elemento obrigatório, porque depende da existência ou não de um pedido, que é a tutela provisória. Aí a tutela provisória nós vamos ver numa outra aula que ela possui alguns detalhes, possui alguns outros requisitos, tá? Inclusive nós vamos ver a diferença ali da tutela provisória, da tutela cautelar. Eu estou fazendo aqui uma revisão do processo civil, né? Mas também importante a gente já trabalhando as questões práticas, até mesmo dos nossos enunciados, dos nossos problemas que nós vamos trabalhar aí ao longo do bimestre. Tá? O colega tinha mencionado do juizado especial, né? Juizado especial, então, o cível, eu posso, né, é facultativo, então eu posso escolher demandar ou não no juizado. Quais as vantagens de eu demandar no juizado? Eu não pago custas
processuais em primeiro grau e não pago honorários de sucumbência em primeiro grau. Só pago quando eu for recorrer às custas de recurso, e honorários eu só pago em recurso se eu for o recorrente vencido. Então, às vezes, vale a pena eu estar demandando no juizado especial. Aquela questão que o colega levantou, se não me engano, acho que era o Marcelo. A audiência de conciliação ela é obrigatória no juizado, ela vai acontecer mesmo que as partes não queiram que ela aconteça. E já tem um enunciado, se eu não me engano, do FONAGE que fala sobre isso. Tá? Nós temos em Maringá, tá? Foi feito, quando se fala em juizado especial da Fazenda Pública, o cancelamento automático dessa audiência de tanto o município de Maringá, o estado do Paraná, peticionar dizendo, olha, não há acordo, nós não vamos na audiência. Então, assim, os juízes, tá? Vara da Fazenda, eles já não marcavam, eles já cancelavam de forma automática, porém os do juizado especial, eles pautavam a audiência, de tanto se falar que não se ia, porque não se tinha acordo, ia ser infrutífero, a gente acabava tendo que ir para não dar revelia, mas aí os juízes foram, criou-se um consenso de não se marcar essa audiência quando se fala de fazenda pública, para não se perder tempo, até para se atingir o princípio da celeridade processual do juizado e a razoável duração do processo dentro da justiça comum. Aí daí de diferencial do juizado, então, não se pede a questão da sucumbência, pelo menos não no primeiro grau, e a petição acaba sendo um pouco mais simples, né? Não preciso fundamentar tanto, o processo é mais rápido. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento aí sobre essa questão? Nós vamos ver depois também, tá? Como é que se funciona, como é que se opera, imagino eu, pelo menos, tá no nosso cronograma, a gente conseguir atingir, como é que se faz uma execução de título executivo, seja judicial, seja extrajudicial, tá? Que também tem as suas peculiaridades. Tá? Título judicial, uma sentença, um acórdão, título extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, um contrato. Beleza? Tranquilo? Bom, então nós trabalhamos na aula de hoje a petição inicial, todos os elementos aí de uma forma mais sucinta, mais rápida, já trabalhando com o nosso caso problema e também já trazendo outras situações, já até rememorando, né, porque vocês já viram toda a teoria do processo civil, do processo de conhecimento, dos processos especiais. Fica aí, então, para se fazer a petição inicial desse caso, desse acidente de trânsito, né, a pessoa furou o sinal vermelho, causou dano, a pessoa teve que alugar o veículo, então tem que se fazer cumprir todos esses requisitos, senão a petição pode ser indeferida por inépcia, por falta de documento, por falta de requisito, ou o juiz pode determinar a emenda e tem que fazer uma petição de emenda trazendo o requisito que ficou faltando. Tranquilo? Bom, pessoal, então... Professor, depois que você finalizar, você pode me dar alguns minutos de atenção? Oi, desculpa, não entendi. Depois que o professor finalizar a aula, pode me dar alguns minutos de atenção? Sim, depois. Bom, Obrigado.
Alguém tem alguma dúvida sobre a matéria, sobre o conteúdo aí, sobre a peça que nós temos que fazer? Bom, pessoal, então, vamos encerrar a aula por aqui. Tá? O conteúdo de hoje realmente era esse. De relembrar a petição inicial, a gente já trabalha aí mais ou menos todos os requisitos, já trazendo para o nosso caso problema em questão. Né? Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana, uma boa Boa noite, semana e a gente professor. se vê na próxima aula. Obrigado, professor. Boa noite. Bom final de semana. Valeu para vocês também. Bom frio aí, né? Bom frio aí, né? Obrigado. Professor? Só um minutinho. Só acabar a gravação da aula.